Concurseiras e concurseiros, estamos ao vivo, a nossa transmissão aqui no Instagram, que a gente vai jogar daqui a pouco no YouTube também, falando aí da nossa terceira parte desse programa nosso, começando do zero. Hoje o tema focado em questões. E hoje também temos aí uma presença ilustre. Foram milhares de comentários, milhões de pedidos, né? A gente tem milhões de seguidores no Instagram e no YouTube, né? É difícil atender a todos. Até difícil atender a todos. Todos pediram a presença do nosso professor PH Moreira. Pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês, uma alegria, né? Eu agradeço muito a participação e o convite aí do pessoal do Nomeação. E por que você está aqui hoje? Cadê o professor Gabriel? Por onde anda o professor Gabriel? Então, o professor Gabriel não veio hoje porque é aniversário dele. Inclusive, quero até aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, dar os parabéns. Apesar de eu não conversar com ele, né, não estar conversando com ele, mas assim, mesmo assim, vai aqui os meus parabéns, felicidades, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Fica aqui o meu abraço para ele. Vocês ainda estão brigados? Tô conversando com ele, não é complicado. Tá um clima meio tenso entre os brothers, né? Tá meio complicado. E aproveitando então, né, o professor Gabriel, nesse grande mito aí do direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal, que colocar na mão do menino ele faz ouro, né, um grande amigo, meu grande parceiro aqui do Nomeação, nessa ideia do curso Nomeação que a gente já está há alguns anos conversando sobre. Então, parabéns, professor Gabriel. A gente vai deixar aí, colocar uma foto do professor Gabriel, né, coloca aí, Majuzinha. Olha só, que beleza, professor Gabriel, cabelos sedosos, né? É uma foto assim que dá muita característica dele, né? Uma pessoa assim, feliz, uma pessoa aberta, uma pessoa moderna, né? Você vê há quantos anos atrás ele já utilizando esse tipo de cabelo, né? Que eram os mullets, né? Que era da moda, né? Ousado, né? Você mostra a ousadia do professor Gabriel, né? Que tem revolucionado até mesmo a nossa percepção, né? Então, tá, pode tirar, porque senão vai bater na gente. Já deu tempo do pessoal printar, né, tudo. Siga lá o professor Gabriel, @constitucional na veia, né, o Instagram aí com 500 milhões de seguidores, né? Tá até me xingando aqui, falando que eu sou um usurpador. Que isso, né? Deixa ele, né? Ficou. Agora vai acabar com a gente. Bom, pessoal, esse é o episódio 3, né, de uma série que a gente começou, né, intitulada Começando do Zero, onde a gente focou na organização de estudos aí no primeiro episódio. No episódio 2, o estudo bruto, né, o estudo direto aí na doutrina e na legislação, no PDF. E agora, a segunda parte, a gente quis chamar de Lapidando Questões. Por que lapidando questões? Você já teve o estudo bruto e agora você vai lapidar, vai aperfeiçoar aquele conhecimento resolvendo questões. Se você está assistindo a gente no Instagram, procure lá no YouTube, Curso Nomeação, para você acompanhar os outros vídeos. E se você já está assistindo no YouTube, por isso está nesse formato vertical, porque a gente está gravando de uma live no Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da parte 1 e da parte 2 desse vídeo. Hoje, na parte 3, a gente vai falar sobre questões, a importância da resolução de questões para a sua preparação em concursos públicos. E esse é o nosso primeiro tópico. É extremamente importante você realizar questões na sua preparação. Por quê? Porque a sua prova se resume em questões. Basicamente vai se resumir em questões. Então, de nada adianta você ter um conhecimento profundo da doutrina, profundo da lei seca, sem saber aplicá-la a questões. A sua prova vai se resumir a isso. Então, muitas vezes, né, o estudante negligencia, né, as questões. Eu confesso que eu também, várias vezes, dá aquela preguiça, você não quer procurar as questões, etc. E chega na hora da prova, o que a gente vê é uma repetição de questões. Então, tem temas que, por exemplo, em concursos aí de 2018, concursos de final de 2017, início de 2018, algumas provas do SESC que eu tive a oportunidade de fazer, uma mesma questão foi repetida 2, 3 vezes. Então, o próprio examinador, ele não tem muito controle, né? Não tem muito controle sobre a matéria que ele cobra. Ele acaba, muitas vezes, repetindo aquele assunto, porque não tem mais de onde tirar. Então, é muito importante, você tem que pegar o tempo daquele estudo seu, né, do horário que você dedicou para estudar, e tem que colocar lá uma meia hora, 40 minutos para resolver questões. Não é mesmo, professor? Então, Ulisses,
concordo plenamente com o que você disse e é um assunto tão sério e eu fiquei até feliz por fazer parte dessa temática aqui no convite de vocês pelo seguinte, eu mesmo sou um exemplo de nunca ter levado muito a sério fazer exercícios. Eu lembro que um outro fator que é importante nos estudos para concurso é fazer amizades e ter um meio de pessoas com que você troca ideias. Eu tive a felicidade de conviver com um grupo que já estava mais avançado nos estudos. Muitos até se tornaram juízes e tudo. E desde aquela época, eles já me avisavam. Tem que fazer exercícios, tem que fazer questões, tem que resolver questões, porque a resolução de questão repete na hora da prova. É exatamente isso que você disse. E, normalmente, todos nós deixamos de lado essa importância de fazer exercícios. E é só apanhando que a gente vai ver a importância de fazer exercícios antes de uma prova. Então, assim, realmente a importância de fazer exercício ela é fundamental. Excelente. E como que a gente poderia fazer essa divisão das questões com o tempo de estudo bruto, né? O estudo direto aí da sua doutrina, do seu PDF. A gente tem duas técnicas, né, que você também tem que ir testando para ver qual que se adapta à sua realidade. Geralmente, a depender do material, então alguns PDFs de alguns cursos famosos, ele vem com a parte doutrinária e a legislação sobre determinado assunto. Prescrição no direito penal, por exemplo. Então vem toda a parte lá de prescrição, vem a legislação e ao final daquele PDF, por exemplo, vem as questões para você resolver sobre aquele assunto. É uma boa técnica. Você vai dedicar 1 hora, 1h30 à leitura daquele tema e você vai ter uma meia hora final lá para a resolução de questões, daquilo que você já estudou. Uma outra técnica é você fazer questões fora do dia que você estudou. Essa eu prefiro, porque você já estudou a matéria hoje, por exemplo, segunda-feira. Se você vai fazer questões sobre aquele assunto imediatamente depois, é grande a chance de você acertar tudo. E aí você vai ter uma falsa percepção que você está com um aproveitamento de 90%, 95%. Porque a matéria está fresca lá na sua cabeça ainda, você fez questões sobre aquele assunto. Tudo bem que vários especialistas recomendam isso. Porém, eu prefiro dar aquele intervalo, que seria aquela curva do esquecimento, da chamada revisão de 24 horas. A gente vai falar melhor sobre revisão na próxima semana, mas você estudaria um tema hoje. Então, por exemplo, pegando aí a nossa matéria, né, prescrição no direito penal. Estudaria hoje e faria questões de uma outra matéria, por exemplo, eu estudei ontem. Porque amanhã, na terça-feira, eu vou fazer as questões da matéria que eu estudei hoje, segunda-feira. Eu vou ter aquelas 24 horas de uma curva de esquecimento, que você pode pesquisar aí, né, estudiosos falam sobre isso, para você poder lembrar aquilo que foi estudado. Mas a sua divisão tem que ser no dia do seu estudo. Alguns também colocam que vou estudar de segunda a sexta e sábado e domingo fazer questões. Eu acho que seria mais interessante você intercalar, fazer todos os dias. Que sejam 5, que sejam 10 questões pelo menos. Essa metodologia ela é muito interessante quanto à questão do esquecimento, né? Realmente é algo que o nosso cérebro, quando você estuda a matéria do dia e faz as questões relacionadas ao tema no dia, ela faz com que você não aprimore dentro do seu cérebro essa memória de 24 horas, igual você disse. Então é interessante fazer essa forma. E uma outra maneira de fazer a resolução de questão, dessa forma mesmo, é você fazendo a filtragem das questões. E hoje o principal site que tem de resolução de questões é o QConcursos, vamos dizer, que lá é o site mais habitual que o pessoal utiliza, e lá também tem a melhor técnica de filtragem, tem as provas já atualizadas, uma prova que já foi realizada semana passada, ela já está lá no site. Então hoje é um mecanismo que tem de uma ferramenta na internet para você utilizar. Até teve uma pessoa, foi até a Lili, ela comentou de um site, eu até não conhecia as ferramentas dele, eu esqueci o nome de qual que é o site. Mas utilizando a ferramenta do QConcurso, você tem ali as melhores
formas de filtragem, você pode montar o filtro que você desejar. Por exemplo, o caso de estudo para magistratura. Você tem lá uma forma de filtrar todas as bancas de magistratura. Então você faz uma filtragem só, magistratura e exercícios. Aí você coloca as bancas que fazem, VUNESP, CESP, FCC, Consulplan, Fundep, coloca lá o caderno, seleciona as matérias que você for fazer, igual por exemplo, se ontem você estudou Direito Civil e Constitucional, amanhã você faz exercícios de Direito Constitucional e Civil. E assim por diante. Coloca lá também, tem a filtragem de você colocar questões de múltipla escolha, questões não resolvidas, mas o principal é fazer exercícios, né? E é uma coisa muito interessante essa questão da memória, Luiz, que às vezes você fez a prova 2 semanas atrás, vai refazer a prova, e aí você erra novamente aquela mesma questão que você errou na hora da prova. E aí não é possível, errando 2 vezes não é possível que você vai errar novamente. Então aí você vai fazendo essa resolução de questão dessa forma, que acredito eu, fixa na nossa cabeça, porque através do erro e do acerto, e principalmente do erro, você vai memorizando e não vai errando aquilo novamente, né? Exatamente, é uma técnica muito importante. Então, já indo para o caminho de onde buscar essas questões, o professor Paulo, né, esqueci de deixar claro, o professor Paulo é o nosso professor de processo penal, né, nosso eterno professor agora de processo penal e legislação específica também, e 1 milhão de matérias que a gente jogar para cima de você. Agora respondendo os stories, né, não sou professor do que aparecer. Mas menos previdenciário, direito do trabalho. O professor Paulo, ele é especialista nessa área, já atuou em gabinete de juiz criminal, então totalmente gabaritado e mais ainda, né? Todos nós aqui, além de ou somos concursados ou somos concurseiros, né? Isso. Então estamos aí, né, nesse caminho há muitos anos e a gente tem percebido isso, né, sobre a resolução de questões. A primeira fonte seria, sim, os sites de questões de concurso. Então, como exemplo, foi apresentado que concurso patrocina nós aí, né? Já que a gente faz propaganda aí. Mas, ao mesmo tempo, você tem lá, você digitando no Google, questões de concurso, vão aparecer vários e vários sites. Também foi me falado um que é totalmente gratuito. Realmente eu não lembro o nome agora. Luiz, mas o que concurso tem que pagar? Não tem. Você consegue utilizar a versão grátis dele, tem algumas limitações, tem um número de questões por dia, né, 10 questões aí por dia. Às vezes você passa, a galera dá uma jogada de ler os comentários lá e tal. Então, assim, meios existem. Tem o Tec Concursos, tem o Que Concursos, tem a Prova, tem um monte de sites aí, né, voltado para questões. Joga no Google aí que você vai encontrar. E o mesmo raciocínio que a gente falou na aula passada. Pegue um e vá com ele até o final. Então, a gente tem, por exemplo, no Que Concurso, né, nós pagamos assinatura, né, nós utilizamos bastante o site, também uma assinatura diluída em um valor irrisório, e cria-se uma comunidade, ou seja, as pessoas comentam, se conhecem lá e usam os cadernos, né, para marcação. Então, o site é uma forma muito, muito importante que eu recomendaria. Além do site, você tem as próprias apostilas, os PDFs, né, o material voltado aí para de questões. E além dessa apostila, você tem os livros próprios disso, né? Então, de várias editoras aí, não sei qual Facom tem, né, os Serviços, a editora Foco, a Juspódio, todos eles têm livros só de questões. Também vale muito a pena você pegar e ir resolvendo. Para o pessoal que preferir lá impresso, as questões comentadas, também é uma fonte, ou seja, desculpa para encontrar você não tem. As questões estão aí, então você tem que pegar e resolver. E começa lá com 5 por dia, 10, 15, costumo brincar aqui, professor Paulo, igual uma academia, né? Igual um supino aí, né? Você vai aumentando o peso e você vai falar, olha, não, 10 questões é muito rápido, então beleza, faz 20 e vai aumentando. E você, errando, você vai anotando do seu material, que seria o nosso próximo tópico. Qual seria a melhor técnica de resolver questões? A partir do momento que você resolve aquela questão, você erra, como que você faria para marcar e para sedimentar aquele conhecimento? Também o professor Paulo vai apresentar para nós algumas técnicas, mas tem um pessoal
que geralmente na internet eles dizem o seguinte: aquela questão é sobre o artigo 20 do Código Penal, então você vai lá no seu vade-mecum, no artigo 20 do Código Penal, e marca que caiu uma vez sobre aquilo. Ou seja, quanto mais você marcar naquele artigo, um xizinho, etc., quanto mais você marcar, mais chance tem daquilo cair na sua prova. E na sua revisão, você não vai ler o vade-mecum todo, você não vai ler o código todo. Você vai direto naquelas questões que tiveram maior incidência em prova. Como que você faz, professor? Bom, é importante você dividir o tempo dentro de algumas características. Por exemplo, se você tiver um edital lançado com data marcada de prova, aí a resolução de questão pode se dividir dessa forma, né? 10 questões por dia e assim por diante. Se tiver numa reta final, é interessante você aumentar o número de questões por matéria, porque aí você vai tendo conhecimento, tendo contato com as questões e assim por diante. Quando você utiliza uma técnica que o pessoal utiliza bastante, mas cada um tem a sua, a que eu utilizo até trouxe aqui para vocês, para mostrarem que realmente é uma técnica muito bacana, é utilizar canetinhas coloridas, né, deixar todo enfeitado o seu vade-mecum. Que bonitinho, rosinha. Bonitinho, rosinha, né? Então, roxo, por exemplo, o que eu faço? Roxo para a questão CESP, rosa para a VUNESP, preto para FCC. Vamos pegar essas 3 bancas, no caso, que é mais que as bancas de provas que eu faço. Aí você vai, nesse filtro que você cria, você vai lá e resolve uma questão aí da banca FCC. Aí, se é da FCC, então é caneta preta. Aí eu estou resolvendo questões de direito civil. É o artigo 200 do Código Civil. Eu marco aquela questão. No meu vade-mecum, eu, por exemplo, coloco, como a FCC é preta, eu vou lá e marco com a letra F. Ou com uma cruzinha. Tem professor, tem pessoas que fazem prova, concurseiros, que marquem a primeira letra da banca. Então, se é preta FCC, você marca lá a letra F. E assim por diante em cada questão. Para depois fazer isso que o Ulisses comentou, que é muito interessante. Na semana final da prova, você continua fazendo questões, se você estiver tranquilo, porque às vezes não é bom você fazer questões na última semana da prova. Porque vai que você começa a errar e vai dando um aumento de ansiedade. Aí não é tão interessante você fazer questões na última semana. Mas se você estiver bem, você faz umas questões no seu dia a dia, lá das bancas, mas aí reserva um tempo final, uma meia hora por dia, para no Código Civil, ver se a prova for da FCC, rever todas as questões que você marcou no seu vade-mecum. E aí seu vade-mecum já vai te direcionar, de acordo com o que você marcou, a todas as questões da FCC, por exemplo, que estão marcadas no seu vade-mecum lá no Código Civil. Então você ganha tempo. E as questões não tem, é isso que o professor Ulisses comentou. Elas repetem e repetem mesmo. Então é um mecanismo que você utiliza, que eu gosto de utilizar e vejo o pessoal utilizando bastante isso. Seria interessante também, né, além das marcações, tem uma técnica que o pessoal às vezes coloca aí a gente vê muito no Instagram, foi até uma crítica minha do professor Gabriel, muitos nomes bonitinhos, né, para querer chamar a atenção de algo que já é comum, por exemplo, estudo reverso. Então eu fui lá ver o que era o estudo reverso. Basicamente o que a gente está falando aqui, só que a pessoa faz o contrário, ela começa com as questões. Então ela está estudando direito administrativo, aí viu uma questão sobre poderes da administração. O que ela faz? Ela resolve aquela questão, aí ela vai na doutrina, abre lá na doutrina dela, no PDF dela, para estudar poderes da administração. É uma técnica também, porém eu acho que aí o estudo não rende, você vai estudando de forma picada. Como o professor Paulo disse, técnica cada um tem a sua. E qual que é a melhor técnica? A que dá certo para você. Como que eu faria, só para a gente resumir já e a gente encerrar. Eu teria o estudo bruto, né, o estudo direto daquele tema, estudaria lá controle de constitucionalidade e tal, acabei aquilo e no outro dia eu faria questões pelos filtros sobre controle de constitucionalidade.
eu vi que eu errei alguma coisa, eu volto no meu material, marco naquele material que eu fui fazendo resumo para revisão, que é o tema da nossa próxima semana. Falo, pô, se não está na revisão e está caindo em questões, então eu anotei errado no meu material. Exatamente. Então, o momento, né, de finalizar é esse. Né? Da reta final vai ser você focar nesses artigos com maior incidência. O livro, tem como você mostrar? Tem. Acho que dá para pegar, dá para dar um zoom aí, só para ver as marcações. Eu até trouxe esse revisaço aqui, que é uma das... É um livro só de questões. Só de questões também. Ele é específico da magistratura, que é o que eu estudo. Dividir aqui as matérias. Eu gosto, por exemplo, de fazer questões do revisaço num final de semana, que eu faço como se fosse uma simulação de prova. Faço 10 questões de civil, 10 questões de processo civil, penal, e vou anotando ali como é que vai meu rendimento. É um material muito completo, né? Fazer propaganda aqui de novo, né? Patrocina, mas patrocina, né? Então, assim, é um material muito interessante, completo, e você tem por base onde que você parou. Você vai marcando com post-it, marca no VADMEC também, então tem questões aqui de TJ, DFT 2016. Então você vai lá no VADMEC e marca da mesma forma. Então é uma metodologia bacana e é uma outra fonte de informação. Né? É interessante você não ter material demais, mas é um estudo que eu achei muito interessante. Aqui teve o professor Gabriel comentou justamente sobre o estudo reverso, né? E o professor Ulisses já explicou. O que mais temos aí? E tem também a Adriana, psicopedagoga, diz que gosta muito do site, né? Desse site que nós comentamos, que é o Q-Concurso. Parente não vale, né? Não vale, né? Mas pelo menos ela conhece o site, né? E quem mais assinou aí? Não, aí tem o pessoal mandando um alô aqui, mandando um abraço pra todo mundo, que as dicas são muito boas. Bacana, obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Divulga, né, essa live fica disponível 24 horas e divulga o canal do YouTube também, né, Curso Nomeação, manda o link pro pessoal, inscreve lá pra gente continuar fazendo esses vídeos, né, pra continuar mantendo essa série. E acho que é isso. Só dando uma dica final em relação a exercícios, talvez o exercício pode começar pelo início ou pelo final, mas nunca deixar de fazer exercícios. Gente, vocês falaram aqui incansavelmente, é a nossa mente que manda nos estudos. Então, lutar cada dia, um leão por dia. Até um amigo meu, que é o Dr. Zé Rubens lá de Paracatu, que tinha esse lema, um leão por dia. Então a gente tem que matar um leão por dia. Se você não matar um leão por dia, você não fez a sua meta. Então a gente tem que ser forte, tem dia que não tá fácil, tem dia que tá cansado, brigou com o namorado, com a namorada, mas vai lá e faz. Você tá disperso, faz exercício, mesmo que erre, mas tá lá, porque você tem que lutar contra o tempo. E na hora da prova você vai ter um monte de empecilhos, é gente balançando o pé, é gente deixando a caneta cair, é gente roncando, que tem gente que dorme, é gente que, enfim, fazendo uma série de barulhos, batendo o pé. Então por isso que o exercício é um bom simulado para você fazer antes da prova e ver como é que está seu rendimento. Estipula a meta, né? Estipula a meta aí, que seja factível, que você consiga cumprir. 10 questões por dia, aí você deu conta, você viu que entrou lá na sua carga horária que você tem disponível por dia, aquilo vai te dar uma satisfação pessoal, porque você venceu aquela meta, tá pago do dia, né? Tá pago lá a meta do dia. E mais ainda, eu acredito que as questões é a parte mais gostosa do estudo, porque você vê o resultado, né? Você vê, e quando você acerta, você tem essa pequena vitória interna de falar, não, meu estudo tá no caminho certo. Então é mais dinâmico o estudo do que você ficar só lendo aí a Luciana comentou aqui, gente que come Cheetos na hora da prova. Quem come Cheetos na hora da prova? Tem pessoas que comem. Aquele pacotão de Doritos, né, e vai lá, Ruffles, não pode. Então tem que trabalhar emocional. Chama o fiscal, chama o examinador lá na hora. Tem banca que nem aceita, né? Não pode abrir Cheetos, não pode. CESP agora já é tudo embalagem transparente. Tudo transparente, né? Pode parar. Esse é o candidato que ele não está preparado e ele quer te ferrar, ele quer te detonar. Quer te atrapalhar de alguma maneira. Pessoal, obrigado pela interação, né? Esperamos vocês aí nas próximas lives, acompanhem, divulga aí, pra gente poder continuar fazendo isso. São Paulo não volta aqui mais não, né? Tem que ter interação. Então beleza, obrigado. Obrigado. Até mais, valeu. Um abraço. Tchau, gente, obrigado.